realizando o chat um pouco mais cedo, horário das 16h10 até as mais ou menos umas 17 horas, um pouquinho antes, porque eu tenho um compromisso um pouco mais tarde. Então, quero verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos dar prosseguimento às nossas conversas. Tá bom? Ótimo. Super bom. Deixa eu só abrir aqui as salas e avisá-los por escrito que estamos no ar. Avisou? Obrigado. Muito bem. Inicialmente, então, pessoal, vamos olhar aqui a situação do Ibovespa, que não está uma situação bonita, podemos dizer. Tá? Já que o Ibov cumpre a perda de um suporte importante. Na verdade, está ameaçando perder esse suporte. Deixa eu só ajeitar aqui o gráfico para poder mostrar para vocês direitinho. Então, o gráfico semanal do Ibovespa está realmente querendo tocar a mínima do ano, em 43.730 pontos, ameaçando a perda deste suporte. Nós estamos em uma sequência de topos e fundos descendentes, agora no gráfico semanal. Nós ameaçamos aqui, lá em outubro, formar um pivô de alta. Ali o pessoal até ficou um tanto quanto animado com a possibilidade do mercado estar trabalhando dentro deste longo retângulo que nós podemos ver aqui, ó. Mas de uma hora para outra, realmente entrou uma pressão de venda violenta. Se nós tivéssemos conseguido cumprir aqui aquilo que havia sido projetado lá em outubro, nós iríamos retestar aqui os 57 mil pontos. Infelizmente, por uma série de incertezas políticas observadas, nós então observamos uma pressão de venda muito forte nas últimas 3, 4 semanas, o que é algo realmente muito raro para o mês de novembro. E agora estamos olhando o mês de dezembro querendo perder a região de suporte, não respeitando nem mesmo aquilo que recebe o nome de rally de Natal ou rally de véspera de Natal, que é um movimento classicamente altista que acontece na semana anterior à véspera do Natal. Não estamos vendo isso. Estamos vendo o mercado fraquíssimo e querendo realmente perder o suporte de 43.700 pontos. Particularmente falando, se nós colocarmos aqui as outras ferramentas como, por exemplo, OBV e acumulação e distribuição, que são ferramentas que buscam nos ajudar a identificação se o dinheiro está entrando ou saindo no mercado, nós vemos que o OBV perdeu o seu suporte no gráfico semanal. O que é algo realmente muito ruim, tá? Algo que idealmente indicaria que o mercado vai conseguir perder o suporte dos 43 mil pontos mesmo. E se nós perdermos 43.700 pontos, valha-me Deus, o próximo suporte encontra-se apenas em 35.700 pontos e o último suporte em 29.518 pontos. Ou seja, o cenário para o Ibovespa não ficou nem um pouco auspicioso, especialmente se nós perdermos essa região de suporte atual. Com isso, obviamente, nós temos que tomar muitas precauções em relação às nossas posições compradas e entrar com muitíssima cautela apenas em papéis realmente em fortíssima movimentação altista, que não é a maior parte dos ativos no momento. Vamos olhar o dólar futuro. Depois a gente olha aquela carteira clássica que a gente tem. O dólar futuro estabelece um viés altista, tendência de alta no gráfico semanal. Tá? A movimentação é de alta. O alvo é retestar o topo em 4,27, 4,28, tá? Nas próximas semanas, nos próximos meses. Topo de fundos ascendentes, comprando pivô de alta essa semana. Então isso realmente aciona ponta compradora no dólar para as próximas semanas dentro do método Stormer. O stop dessas compras, obviamente, fica abaixo de 3,719. Então, 3,719 é o stop das posições
compradas em dólar futuro daqui para frente. Tá? E o alvo 4274 é o alvo da movimentação altista do dólar. CCM fútil, o milho, CCMF16, opera agora também numa tendência de alta, topos de fundos ascendentes, rompeu a máxima da semana passada, a posição é comprada pelo método Stormer, primeiro por essa inside bar rompida para cima, depois pelo Dunning de alta rompido para cima, isso tudo oferece ponta compradora, alvo operacional 39,35, alvo mínimo desse modelo para o CCMF16. O BGIF16, que é o boi, operava tecnicamente falando, numa tendência de baixa. Tá? Está montando um repique até o fundo anterior perdido, tá? Que é resistência. Batemos nesse fundo hoje, tá? A partir desse topo duplo, topo, fundo, volta a subir. Estamos em cima da zona de resistência em 149,19 para o boi. Procurando por sinais eventuais de venda, por enquanto nenhum sinal mais potente. Ok? Vamos olhar aqui os diferentes ativos do mercado, fazer uma rápida sobrevoada. A gente tem a BEV montando o que seria um possível diamante. Dentro desse diamante, inclusive, ele estaria perdendo a zona de suporte do diamante. Tá? Isso é um viés ruim, bastante ruim para a BEV3. Tá? O ruim do diamante também é que é difícil de operar, ele não tem um ponto claro de entrada, nem para venda nem para compra. Né? Então ele é difícil de ser trabalhado enquanto sistema de padrão gráfico. Né? No diário fica melhor visualizado o diamante. Ó, esse é o diamante. Ruim de operar, muito difícil de operar. Tá? Então eu não tenho no momento, no gráfico semanal, absolutamente nenhuma movimentação a ser feita na BEV dentro dos modelos que eu opero. Tá? O stop das operações compradas, obrigatoriamente, tem que ficar abaixo de 16,74. Não podemos perder essa região. Klabin 11 faz um recuo dentro da tendência de alta, mas recuou essa semana até perto da média móvel de 20. Estamos, inclusive, fechando abaixo dela, o que não seria o ideal. Se nós fecharmos o dia assim, é a primeira vez que a gente fecha abaixo da média móvel de 20 desde novembro do ano passado. Tá? Desde novembro do ano passado. Com o dólar se tornando mais altista, há uma possibilidade que o setor de celulose volte a ganhar força. Mas realmente nós observamos, especialmente na Klabin, essa semana, uma pressão de venda bastante importante ocorrendo no ativo. Tá? Não há nada a ser feito do ponto de vista puramente técnico. Os stops devem ficar imediatamente abaixo de R$ 21,05 para a Klabin. Então, perder 21,05, realmente há necessidade de fechar posições compradas. Grendene opera dentro de uma tendência de alta, mas mastigando há muitas e muitas semanas em torno dessa região de 16,40, 17,25, sem conseguir evoluir para nenhum dos lados. Tá? Existe o potencial de recuo até 14,79 e ainda assim continuaria dentro de uma tendência de alta, sem maiores indicações para se fechar posições de prazo mais longo. Tá? Então, a Grendene não nos permite, no momento, pensar em fechar posições compradas, visto que ela segue sua tendência de alta e segue dentro do canal de alta de longo prazo mais importante. Tá? Então, nesse papel aqui, temos que ser um pouco mais teimosos ainda e não pensar em sair dele no momento. Muito bem. Vamos olhar ali. Outros ativos que chamam a atenção das pessoas, geralmente. Natura subiu bem nessas 2 últimas semanas, atingiu o alvo que nós havíamos originalmente plotado. Tá? O alvo foi atingido em 27,79, entrou pressão de venda e agora batemos na linha de tendência de baixa de longo prazo. O papel está em tendência de alta, é bem verdade, mas eu esperaria no mínimo algumas semanas, 2 ou 3 semanas de recuo, para que então pudesse estar pensando em alguma tomada de posição. Não posso pensar em comprar no momento, acreditaria numa reversão de prazo mais longo da Natura. Certo? M+3
É um outro papel que atingiu zona de resistência importante em 41,14. Ali, pessoal, está havendo uma pressão de venda muito grande, na verdade, 40,30. E acho pouco provável que a gente consiga romper imediatamente essa região, especialmente com o mercado ficando tão fraco quanto ele se encontra no momento. Então, talvez comprados pudessem estar pensando em sair de suas posições compradas na Apple 3 em 40,30. Para pensar em comprar de novo próximo de 31, operando esse retângulo que se encontra no ativo. Muito bem. Dito isso, vamos olhar também outros papéis, como por exemplo a Gabor 3. Gabor 3 continua dentro de uma longa tendência de baixa, tentando reverter, fez uma seleção de reversão na semana passada, não conseguiu, opera dentro desse canal de baixa aqui, médias móveis caindo, nada a ser feito dentro desse ativo no momento. Evan é um papel que está fazendo um bump and run, se aproximou da LTB de prazo mais longo, tem que ficar especialmente atento se compra essa LTB, porque realmente seria um bump and run e a projeção seria buscar lá os 8,08. Tá? Seria uma movimentação muito forte de alta. Muito bem. Visto os principais ativos comentados, Randon. O papel segue sua tendência de baixa, topos e fundos descendentes, nada a ser feito neste ativo no momento. Vamos ver as perguntas dos amigos que estão entrando no atual cenário. Tá? Participante Marcelo CWB. Petrobras está chegando ao fundo do poço ou este é um poço sem fundo? Eu acho que a Petrobras está procurando literalmente... Busy. Atende bem. Eu acho que a Petrobras está procurando realmente cavar o seu pré-sal. Né? Ou seja, está em tendência de baixa, está em topos de fundos descendentes e no momento atual não há absolutamente nenhum cenário de reversão dessa queda toda. Nós estamos nos aproximando de uma zona de compradores? Sim, estamos. Essa região aqui, que é a região dos 6,44, foi zona onde os compradores entraram em setembro. Mas isso não significa que nós iremos parar de cair agora neste período. O papel está em tendência de baixa, está em topo de fundos descendentes, bateu na média móvel de 20 há pouco tempo atrás, perdeu a mínima desse candle, está agora indo no mínimo retestar o fundo 6,42 e não há sinais de reversão no gráfico semanal para essa queda, Marcelo. Portanto, absolutamente nada a ser feito na ponta compradora de Petrobras neste atual cenário. Muito antes, pelo contrário. Participante Jorge, boa tarde. Stormer, por favor, entre VLID 3, PSS3 e Ciel, qual seria o mais indicado para o longo prazo? Obrigado. Uma pergunta muito difícil, tá? É uma pergunta complexa, Jorge, tá? Porque, primeiro, longo prazo depende de pessoa para pessoa, tá? Segundo, mais indicado sempre uma coisa complexa de ser abordada. A gente vê a VLID operando dentro de um canal de alta, que é esse canal que está aqui. Tá? Mas ela rompeu recentemente um triângulo descendente para baixo. Esse triângulo descendente foi rompido. E ela perdeu uma linha de tendência de alta muito importante, que é esta. O próximo suporte está apenas aqui em 36,62, que é essa região aqui. No momento atual, eu não tenho ponta compradora em VLID no gráfico semanal. PSSA3 está em cima de uma zona de suporte importante, dada por uma longa linha de tendência de alta, que é essa daqui. PSSA3 está mais forte do que VLID. Está em cima do topo anterior rompido. Próximo também do fundo prévio, mas está em topos e fundos descendentes. Nós vamos usar aqui o Pitchfork. O alvo do recuo, no mínimo, chegar nessa região que encontra-se aqui, ó, em R$ 29. Tá? Então o papel está em topos e fundos descendentes, está em tendência de baixa no gráfico semanal e, portanto, no momento ruim de tomada de posição, assim como a própria VLID, ambas com média móvel de 20 semanas caindo, inclusive. Mas este papel
pelo OBV demonstra mais força do que a VLID. Ciel3 virou sua média móvel de 20 para baixo, perdeu uma LTA de longuíssimo prazo. Então, assim, Ciel, VLID e PSSA3 perderam linhas de tendência de alta, viraram médias móveis de 20 para baixo, estabeleceram topos e fundos descendentes no gráfico semanal. Tudo isso nos indica, realmente, que os papéis não estão em um timing gráfico muito apropriado de tomada de posição. Tá? Mesmo que sejam posições de prazo mais longo. O que poderia ser feito, se tu está em dúvida, seria, já que os três papéis são empresas que obedecem os critérios de bons fundamentos do método Stormer, seria colocar a máxima de cada uma a máxima da semana de hoje, a máxima da semana atual, com o ponto de entrada. Na semana que vem, o primeiro papel é corromper a máxima, executar a tomada de posição e colocar o stop na mínima dessa semana e de levar a operação pelo FR14. Seria uma ótima estratégia do ponto de vista de método profissionais liberais. Então aqui revendo basicamente como é que seria a ideia. Se tu fosse utilizar especificamente o modelo do profissionais liberais para isso. Que é um modelo muito bom para operações de prazo mais longo. A gente coloca aqui o nosso FR14. Ó. E aí pensaríamos numa tomada de posição na semana que vem, na ruptura da máxima da semana, assim que rompesse 36,84. E o stop daí ficaria abaixo de 34,19. Isso seria para Ciel. Poderíamos colocar um alarme para isso. Ao mesmo tempo, mesma situação poderia ser desenhada para a PSSA3. Se rompêssemos a máxima da semana na semana que vem, coisa que eu acho pouquíssimo provável, 32,77, tomaríamos posição e colocaríamos o stop abaixo de 29,73 e o outro papel, VLID 3. Esse já seria um rompimento bem mais provável para a semana que vem. Se o papel conseguir romper 41,63, acionaríamos a tomada de posição com stop relativamente curto, abaixo de 39,50. Então essa seria uma forma de decidir, já que os três papéis, as três empresas apresentam bons fundamentos. Graficamente falando, estão em níveis relativamente similares. Mas este ativo aí, como tem um candle mais estreito, já é um candle de versão essa semana, tem maior probabilidade de abrir uma tomada de posição na semana que vem. Tá? Muito bem. O mercado segue aprofundando sua movimentação de recuo, aparentemente. Sim. Sem conseguir ter forças para montar qualquer tipo de repique. O BOV segue o seu recuo dentro da tendência baixista. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui dos amigos. Por enquanto, não. Muito bem. Aqui. Bom, então vamos dar uma olhada aqui em alguns outros ativos que estão chamando a atenção das pessoas. Braskem, no gráfico semanal, papel muito forte, muito afastado das médias de suporte, dificultando as operações. Realmente o rompimento de 28,39 acionaria uma realização frustrada de compra. O stop ficaria imediatamente abaixo de 24,71. Tá? Então a gente tem na Braskem 5 realmente uma zona possível de suporte. E uma possível entrada na tomada de 28,39, stop abaixo de 24,71
E o alvo pela realização frustrada, basicamente essa amplitude jogada para cima alternada. Alvo em 32,20. Tá? Muito bem. Vamos olhar EQTL3. EQTL3 é um papel que também vinha numa boa tendência de alta, vinha se deslocando bem. Bateu no topo anterior, localizado em 37,57. Formou um topo duplo, recuou até a média móvel, voltou a subir. Semana passada o sinal era muito bonito. Foi esse Dunningham de alta aqui. O Dunningham não foi rompido para cima. Essa semana recua, bate na média de novo, senta em cima dela, firmando ali talvez uma possível entrada de pressão de compradores. Não há ponto de entrada no momento dentro da EQTL3 seguro, a não ser a ruptura de 37,58. Itaúsa. Itaúsa vem operando dentro dessa longa linha de tendência de alta, uma linha de tendência de alta respeitada desde 2011. Nós estamos exatamente em cima desse suporte, tá? Batendo em cima da LTA. Pressão de venda batendo forte essa semana, agora final de semana. Temos suporte na região de R$ 7,00, R$ 7,08. Resistência na região de R$ 7,78. Essa é a resistência principal para a Itaúsa. Se nós conseguirmos romper 7,78, ficamos relativamente livres para subir até o alvo lá em R$ 9,60, mas, honestamente falando, vai depender muito de como é que o Bovespa vai se comportar na semana que vem, vai depender muito dessa situação política de impeachment ou não impeachment, vai sair a Dilma, não vai sair a Dilma, enfim, todas essas coisas elas impactam diretamente na situação da Itaúsa e do mercado como um todo. Extremamente difícil de operar nas últimas semanas, até mesmo com o position, devido a toda essa instabilidade política ocasionada que nós estamos vendo lá de Brasília. Bom, já vimos Itaúsa, já vimos EQTL3, vamos olhar agora um papel que me chama muitíssimo a atenção, a CROT3, é um papel que pode estar iniciando um movimento de onda 5 de alta, de prazo mais longo. A gente tinha feito uma belíssima contagem aqui, onda 1, onda 2, em 3 tempos, onda 3, onda 4, aguda, e agora estaríamos iniciando uma onda 5. O alvo dessa onda 5 seria no mínimo a distância do topo em 1 até o topo em 3, projetado para cima a partir do fundo em 4. O alvo seria lá em 22,81, mas novamente falando, precisamos da ajuda do Ibovespa e de uma certa ajuda até mesmo de acontecer ou não o impeachment em cima da Dilma, coisa que cada dia fica menos provável. Perguntaram a respeito de Vale 5, se a Vale poderia produzir algum tipo de trade de retorno à média no gráfico semanal. Olha, Eduardo, eu concordo que tem uma enorme probabilidade de retorno à média aqui, tá? Muito grande. Nós estamos muito afastados da média móvel de 20 semanas. Tá? O FR14 muito no chinelo, em níveis muito, muito baixos. Todas as vezes que a gente atingiu aqui, realmente houve a formação de um fundo mais importante. A gente pode olhar aqui, ó. Fundo, e é o ponto que a gente se encontra agora, com o IFR realmente no nível de 30. Um nível muito próximo ao crash de 2008 e um nível que raras vezes é atingido dentro da Vale do Rio Doce. Então, se a gente entender por esse modelo, pelo FR14 e pelo afastamento da média, nós realmente poderíamos pensar em uma tomada de posição nesse sentido, tá? Com o alvo lá em 13,36. Tá? Não seria completamente enlouquecido, mas realmente, observando o cenário atual da Vale e entendendo a situação difícil que o mercado como um todo encontra-se, o máximo que eu teria coragem de fazer aqui talvez fosse uma trava de alta dentro do dinheiro ainda, para o mês de fevereiro, provavelmente, tá? Tentando pagar realmente o mínimo possível por essa trava. Tá? Eu não sou muito fã de operar retornos à média dentro do prazo de position, não é algo muito frequente. Porque é uma operação contra a tendência e geralmente os positions não são muito favoráveis a operações contra a tendência. Participante Marcelo Lira.
Caro Stomer, como todos já bem sabemos, os últimos 2 meses do ano costumam ser de alta. Se avaliarmos nosso mercado apenas pelo fluxo gráfico, poderíamos dizer que o mercado desde agosto vem seguindo a teoria de Down e até mesmo a de Elliott, fazendo topos de fundos descendentes. Estaremos voltando aos primórdios da análise técnica clássica? Obrigado por concordar com a análise de diamante da BR. Pensei que eu estava forçando a barra para finalizar esse padrão. Feliz Natal para toda a equipe da LS. Não, Marcelo, eu acho que a BR, a tua visualização foi perfeita do diamante. Acho realmente que tem essa possibilidade. A questão é saber se esse diamante vai ser de reversão ou de continuação. Voltando para a questão dos meses finais do ano. Novembro e dezembro classicamente são altistas, é verdade. Não foram este ano. Novembro foi baixista, bem baixista, especialmente para Vale, a gente está vendo isso. E dezembro não tem sido um mês forte, pelo contrário, está se mostrando um mês um tanto quanto fraco. Isso automaticamente nos mostra uma boa possibilidade de nós estarmos realmente desconfigurando o padrão esperado dentro do ciclo decennial e até mesmo dentro do ciclo de sazonalidade anual para o Ibovespa. Pessoal, o fato é o seguinte, vamos ser bem objetivos, tá? O nível de destruição econômica que o país encontra-se no momento é um nível que nunca antes na história do país foi visto. Nunca antes na história deste país a economia foi tão destruída e nós estivemos tão mal. Muitas pessoas estão comparando a nossa situação atual com o crash de 1929 americano. A diferença é que nós não temos um Roosevelt para fazer um New Deal. Tá? Nós não temos uma liderança decente que pudesse estar configurando um acordo entre todas as mais diversas camadas da sociedade para realmente produzir a recuperação econômica desse país. Nós não temos isso. E nós estamos num cenário de inflação e recessão, um cenário de estagflação, que há muitos e muitos anos nós não nos encontrávamos. Paralelo a isso, a gente vê as dívidas públicas explodindo, a gente observa um déficit primário, a gente observa o Brasil perdendo investment grade, a gente observa as reservas cambiais sendo destruídas, a gente observa, paralelo a isso, os juros estratosféricos que automaticamente afastam qualquer possibilidade de interesse em bolsa. Cara, se eu consigo ganhar 18% ao ano numa renda fixa, para que eu vou meter meu dinheiro numa renda variável? Vai querer ganhar 100? 50? Mas tomando um risco violento? Com esse nível de taxa de juros, o interesse pela bolsa afunda dramaticamente. Tudo isso, então, mostra realmente um cenário muito ruim. Não é um cenário favorável. Talvez a única coisa boa aí, Marcelo, é que realmente nessas situações de cenários muito ruins, mas muito ruins, é que usualmente é o momento em que o mercado faz o fundo. Eu nunca vi o mercado fazer fundo em situações muito boas. Geralmente o mercado faz fundos mais importantes quando as piores notícias do planeta estão aparecendo. Tá? Então, assim, agora, que a situação econômica que nós estamos vendo no país, ela nunca foi vista antes. E o que é pior, a agenda econômica do Brasil não foi trabalhada em nada no segundo semestre deste ano. Simplesmente, nós esquecemos a agenda econômica do país. E nós ficamos só preocupados em impeachment ou não impeachment, impeachment ou não impeachment, impeachment ou não impeachment. E o que deveria ser feito em termos de agenda econômica do ajuste fiscal para tentar recuperar o Brasil no segundo semestre do ano que vem não foi feito. Nem votado e nem pensado. Então a situação se complica a cada dia que passa com essa estagnação política, sem que a presidente consiga aprovar absolutamente nada e sem que ela saiba o que ela quer aprovar. É ridículo, é patético.
E a pergunta do Cebolitos é se com a receita do governo secando, se eu acreditaria em confisco no Brasil. Não, confisco eu acho difícil. O que eles vão fazer provavelmente é enfiar mais imposto, né, cara? Eles vão enfiar imposto em tudo. LCI, fundo imobiliário, tudo que eles puderem vão estar colocando imposto em cima. Eles vão colocar imposto no ar. Respirou, tem imposto em cima. Né? Para tentar realmente tirar dinheiro da onde podem e não podem. A gente sabe, infelizmente, que eles vão fazer isso. E pior, que a gente não tem como se proteger disso. Isso é que é o pior de tudo. A gente não tem como se proteger disso. O meu avô tinha um ditado. Ele disse o seguinte: Alexandre, os políticos são os touros, nós somos as vacas. O povo é a vaca. Não tem o que fazer. Nós vamos sempre te dar aula. Infelizmente, num país como o Brasil, em que o nível dos nossos eleitores é baixo e eles acabam votando em gente errada, isso é muito frequente. Muito bem. Pessoal, nós vamos estar então finalizando o nosso bate-papo no chat position, 31 minutos de chat, infelizmente. Eu tenho que abrir espaço para o fechamento para o Vlad. E nós nos veremos então só no ano que vem, tá? Já que esse é o último chat position do ano. Espero que vocês tenham um Feliz Natal. Espero que vocês tenham uma excelente entrada de ano. Mais do que tudo, pessoal, espero que vocês possam, no Natal e no Ano Novo, estar com as pessoas que vocês amam. Que vocês possam abraçá-las, que vocês possam beijá-las e que vocês possam expressar tudo que vocês sentem por elas. Paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Tudo de bom. Um abraço.